Olá, querido amigo, que bom que você está aqui para a nossa segunda aula do curso de Introdução à Teologia de Missões e Evangelismo. Nós somos a Missão Esperança e estamos muito gratos a Deus pela oportunidade de falarmos sobre missões. Sou o pastor Alexandre, estou aqui para compartilhar com vocês o segundo encontro sobre Teologia de Missões. Hoje, mais especificamente, falando sobre teologia de antropologia missionária, falando sobre o ser missionário. No nosso livro, Teologia de Missões, Introdução à Teologia de Missões e Evangelismo, você pode encontrar, está no capítulo 2, todo o conteúdo, ou muito mais conteúdo, além do que eu dou nessa aula. Então, você que tem o desejo de pegar esse livro, adquirir esse livro, entre em contato conosco na Secretaria de Missões e você vai ter lá disponibilizado para ter uma totalidade da absorção desse curso, onde tem como um único objetivo um despertar e uma consciência missionária em sua vida. Então, você que já tem o seu livro, pegue ele aí, abra na página 43, no segundo capítulo, para que nós venhamos ver sobre antropologia missionária. Eu começo esse capítulo com uma frase que é a seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser observado. Hudson Taylor. Queridos, nesse encontro nós vamos falar sobre antropologia missionária. Antropologia missionária, trocando por miúdos e tirando todo o termo técnico, é o homem como missionário. O homem e a sua participação, a sua dinâmica dentro da missão de Deus. Eu quero ler com vocês o primeiro parágrafo, na página 44 do livro Missão Esperança. Diz assim, ó: além de todo o movimento celestial e o que podemos ver como fundamento basilar para a teologia de missões, vale ressaltar a relação antropológica da missão, ou seja, como o homem se enquadra na teologia de missões e quais papéis ele desempenha. Meu irmão, nós já vimos que a missão de Deus é dele própria, e o objetivo dele é a salvação de todos os homens, ou pelo menos ser franqueado a todos os homens a oportunidade de tomar posse, herdar, participar, co-participar na salvação. Essa salvação é desde o início na pessoa de Jesus Cristo, e nós como filhos dele, outrora alvos da missão e agora participantes, agentes missionários, estamos enquadrados no quesito antropológico do começo ao fim. Nós somos a antropologia de missões. Por quê? Antropologia de missões diz respeito a como o homem é inserido no querer de Deus, o querer salvífico de Deus. Deus deseja salvar todos os homens, como Paulo fala a Timóteo. E nós precisamos entender muito bem para que a nossa participação seja mais saudável, consciente. Nós não venhamos incorrer ou caminhar por caminhos tortuosos por falta de conhecimento. Eu gosto muito da citação onde João Batista vem apresentar Jesus a partir do momento que ele está passando e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos a partir dessa fala de João Batista que existe sim a possibilidade de redenção. Existe sim a possibilidade, pois a redenção é mediante a ação purificadora do Cordeiro de Deus que já foi imolado antes da fundação do mundo e na cruz do Calvário. A nossa salvação, a nossa purificação, o nosso ingresso ao céu, a nossa ascensão ao celestial é por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E somente através dele existe salvação. Não existe nenhuma outra forma de redenção. Não existe a redenção por boas obras. E aqui entra vou abrir uma aspa para fazer uma observação. Durante muito tempo se interpretou ações sociais como missão. Muita gente fazia boas obras com uma expectativa de alcançar ou purificar os seus pecados mediante a tais atos. Só que eles são infundados e irresponsáveis. Quando feito de forma ignorante, sem o devido conhecimento, redunda em falta de tempo. E quando é feito com conhecimento, mas mesmo assim se opta por vivenciar o reino de Deus a partir das boas obras ou do exercício de qualquer outro tipo de prática mediadora entre nós e o divino, entre nós e Deus, ele se mostra algo irresponsável, pois somente em Cristo existe a possibilidade de salvação. Somente nele. O apóstolo Tiago, na sua carta magnífica, ele termina com a seguinte frase, ou o seguinte conselho: meus irmãos, se algum de vós se desviar e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho
salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nesse texto, nós temos um resumo perfeito do que é a dinâmica antropológica do homem em missões. Primeiro, Tiago nos apresenta um homem que se desviou da verdade, um homem que, por atitudes escondidas no texto aqui, se desviou daquele que é a verdade, que é Cristo Jesus. E ele traz uma outra figura paralela, que é aquele que o reconduz ao estado de verdade, que é Cristo Jesus. Esse homem que reconduziu esse que se desviou à verdade, ele participa do maior milagre, ou da obra salvífica de Cristo Jesus, que é o perdão de uma multidão de pecados. Aqui nós entendemos a magnificância do que é a missão de Deus. Nós, pecadores outrora, agora somos convidados a co-participar do perdão de uma multidão de pecados. Nós, que éramos outrora esse homem que se desviou da verdade, agora somos o agente condutor a esse homem da verdade. Então, esse texto é fundamental. Quero ler com vocês um outro parágrafo na página 45, que diz assim, ó: somos alvos primários da missão de Deus, tendo a própria criação como espectadora, como Paulo fala lá em Romanos 8, eu deixo esse texto citado aí. Uma plateia interativa e participante que aguarda com muito anseio o ato principal da criação, a conversão do pecador. Esse é o ato principal da pregação do Evangelho, a conversão do pecador. Ver um pecador sendo constrangido pelo Espírito Santo e tendo a atitude de se entregar em totalidade, sendo convencido pelo poder do Espírito Santo e assim se arrependendo dos seus pecados. Isso é a obra mais esperada, é o ponto alto de nossas vidas, é aquilo que nós devemos exercitar e mais expectar em nossos dias. Nós devemos ansiar o fato de que pessoas, através do testemunho do Evangelho, venham se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, lá na página 46, a gente continua dizendo assim, ó: após a salvação, nós cambiamos automaticamente de uma posição passiva para uma posição ativa no reino de Deus, tornando-se agente missionário. É muito importante você compreender essa dinâmica do homem dentro de missões. Todos os homens são participantes da missão. Aqueles que não se converteram a Cristo Jesus, aqueles que se converteram, todos são participantes da missão de Deus. Pois, se nós estamos desviados, ou aqueles que estão desviados, eles são o alvo principal da missão de Deus. E aqueles que se converteram à verdade, exercitam o chamado missionário de forma direta e pontual, ele é o agente missionário. Logo, todo mundo é o palco da missão de Deus. Não existe ninguém neutro no cenário missiológico mundial. Todos os homens são chamados ou são alvos da missão de Deus. Eu quero aqui, de novo, enfatizar uma frase que eu deixei, que é a seguinte: uma igreja que ela não é missionária, ela é um ponto missionário. Uma igreja que não é missionária, ela é um alvo de missões. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Então, seja como um alvo principal, seja como um agente missionário, nós, homens que habitam essa terra, somos co-participantes de Deus em missões, correto? Agora, depois dessa introdução, eu quero partir com vocês na perspectiva do que é de fato a dinâmica do homem em missões de forma institucional. O que é cada elemento, qual que é cada personagem, o que cada um desempenha, para que fique mais claro quem é você em missões. Quem é você em missões? Existem vários erros comuns no senso comum que nos conduz a achar, não, eu não sou missionário porque eu não fui na China evangelizar, eu não fui no Paquistão falar de Cristo, eu não fui na Bolívia. Não, todos nós temos uma esfera de participação missionária, correto? Olha só a última frase antes de nós entrarmos no agente missionário. Diz assim, ó, página 47. Esse é o doce e suave paradoxo da vida cristã. Outrora necessitados e alvo da missão, no entanto, agora facilitadores e agente da missão de Deus. Esses somos eu e você. Vamos lá, continuando na página 48. Aqui eu faço uma divisão sobre o que de fato é cada nicho missionário. Eu divido em elementos para que fique uma compreensão maior. Existe um erro muito comum em se achar que o missionário
é um personagem fixo, é um título, alguém que sai da sua terra, da sua parentela e se lança a evangelizar uma outra cultura. Isso é um erro gravíssimo de interpretação bíblica, pois todos nós somos agentes missionários, como eu já mostrei anteriormente. Primeiro detalhe, o que é um missionário de campo? Isso aqui é fundamental para que você venha entender o que é um missionário de campo. Missionário de campo é esse personagem, esse homem que abandona a sua cultura, abandona as suas raízes e se lança para participar em um campo transcultural, ou pode até ser dentro do seu mesmo país, mas que seja de uma cultura, de uma etnia, um povo diferente. Por exemplo, alguém que vai lá, se dedica num seminário tipo CTM Vida, que fica lá durante um ano e meio e sai de lá e vai fazer missões no oeste catarinense, vai fazer missões na China, na Índia, na Bolívia. Ele se preparou intelectualmente, psicologicamente, espiritualmente e a partir do seu corpo para entender e ter uma facilidade de se adaptar naquele ambiente, um ambiente completamente diferente do seu ambiente padrão. Correto? Missionário de campo, logo, é esse homem, essa figura, essa mulher que sai do seu contexto cultural, étnico e vai para um contexto diferente. É o termo que a gente usa de forma ampla, mas isso se chama missionário de campo. Alguém que vai lá e se lança. Olha só, o segundo parágrafo diz assim, ó. O missionário de campo possui um papel fundamental no cumprimento da grande comissão, pois é aquele que vai aos confins da terra pregando a todo povo, língua e nação. Queridos, isso é fundamental de você entender, pois o missionário de campo é uma peça fundamental na evangelização de todo o globo. O nosso objetivo não é evangelizar só a minha cidade, só evangelizar o meu estado, só evangelizar a minha vizinhança. O objetivo de todos os homens é evangelizar o mundo todo. Esse é o objetivo máximo da igreja, evangelizar o mundo todo. Óbvio que nós não vamos evangelizar todos os países, ou vamos ter missionários em todos os países, mas nós devemos ansiar a conversão de todos os homens. Devemos ansiar que Cristo venha se revelar em todas as etnias ao redor do globo. Então, o missionário de campo é isso aí. Ele precisa ter não só uma capacitação bíblica, teológica, mas ele precisa conhecer sobre culinária, precisa conhecer sobre direito, precisa conhecer sobre construção civil, sobre uma série de coisas, sobre linguística, antropologia, precisa conhecer uma série de matérias, porque todas essas vão lhe ser necessárias. Todas são ferramentas úteis no campo missionário. Por exemplo, você sai da sua região e vai evangelizar entre os ribeirinhos ou entre os índios na Amazônia. Lá naquela etnia você encontra um povo ágrafo. O que é um povo ágrafo? Um povo ágrafo é um povo ao qual a sua língua não existe um alfabeto escrito. Não tem-se uma escrita em seu alfabeto. Esse povo ágrafo, você precisa criar uma língua escrita para eles e transcrever ou traduzir a Bíblia para aquele idioma, porque a fé vem pelo poder da Bíblia. Um exemplo perfeito disso tem relatado no livro Os Concombas, do missionário Ronaldo Lidório, onde ele fala da sua experiência entre essa etnia na África chamada Concombas, onde ele fez um processo de mais de uma década de preparação, de tradução, de um preparo linguístico do idioma Concomba, até ele conseguir executar na totalidade a tradução do Segundo Testamento e uma parte do Primeiro Testamento. Isso foi produzido a partir do seu conhecimento linguístico. Ele tinha uma profissão, uma capacitação linguística, antropológica, ao qual ele exerceu com muito afinco e foi muito útil para ele no campo missionário. Então, o missionário de campo, ele não pode ser só um conhecedor de Bíblia, ele tem que conhecer um pouco de todas as coisas e ter um ponto forte em antropologia, em sociologia, em linguística, que são as ferramentas mais necessárias, porque ele precisa aprender um novo idioma, ele precisa aprender, vamos exemplificar isso aqui. Por exemplo, ele vai trabalhar junto aos povos andinos na Bolívia. Ele precisa entender aquele idioma boliviano e não só entender o espanhol, entender a cultura boliviana. Por quê? Porque mesmo eles falando espanhol, mas o espanhol do boliviano andino não é o mesmo espanhol
do espanhol na Espanha, na Europa. Existe todo um incremento cultural que fermentou aquilo ali, criou um novo tempero, uma nova mistura, uma língua diferente, mesmo sendo similar em determinados pontos, nos principais, mas existem diferenças que denotam ou evidenciam a culturalidade daquela etnia. Logo, você precisa se preparar. Se você tem um chamado missionário para um campo específico, se Deus vem ardendo no seu coração para que você venha se lançar a uma etnia, a uma nação distante, se prepara, estude, se desenvolva, pois vai ser muito exigido de você no campo missionário estes atributos. Segundo ponto, o segundo personagem em missões que eu quero falar com vocês é sobre o missionário de base. O que é o missionário de base? Eu vou usar, por exemplo, a nossa Assembleia de Deus em Blumenau, a Missão Esperança, por ser um exemplo mais conhecido, tanto da dinâmica por mim e pelos irmãos de Blumenau que está nos assistindo. E você que não é de Blumenau e está assistindo também, te convido a seguir as nossas redes sociais, nos acompanhar e ver como é que funciona o nosso trabalho como agente missionário de base e secretaria de missões, certo? O que é o agente missionário de base? Esse agente é aquele que está alocado, ele é residente em uma igreja local ou uma agência missionária, sendo elo de ligação entre o campo missionário e a igreja enviadora. Ele é quem faz essa ligação, esse contato. Um missionário, ele não simplesmente acorda um belo dia e sai. Eu vou para a África do Sul fazer missões, eu vou para Guiné-Bissau, ou vou me lançar lá para Papua Nova Guiné e falar de Jesus para aqueles povos não alcançados. Não. Existe todo um trabalho, um institucional que viabiliza, torna possível esse envio missionário. O cara não simplesmente pega um avião e some para Papua Nova Guiné, não. Ele precisa de um visto, ele precisa de vários comprovantes, precisa de uma aprovação, um passaporte. E quem envia precisa de um contato, uma igreja mantenedora, porque ele vai ser mantido por uma agência missionária ou uma igreja mantenedora, uma igreja local. Logo, ele precisa ter um vínculo com uma igreja. Por quê? Porque se esse vínculo for desfeito, automaticamente vai se cessar essa empatia, essa contribuição, tanto em oração quanto financeira. Por quê? A igreja local não conhece o missionário. A igreja local nunca sentou com ele, a igreja local nunca recebeu esse homem para escutar ele contar experiências, participou do projeto, isso nunca foi possível a eles. Logo, esse vínculo é cortado, é tolhido, correto? Então, missionário de base é esse homem, esse agente missionário que está ali recebendo a ligação do missionário, falando com ele, viabilizando. Vou dar um exemplo a partir de uma situação ao qual nós estamos vivendo em 2020 agora, sobre o coronavírus. Nós da Missão Esperança temos missionários de campo na Argentina, na Bolívia, no Tocantins e no Uruguai. São todos missionários nossos, missionários de campo, em todos os campos transculturais, aos quais nós participamos com eles em missões. Durante essa pandemia, vários países como a Bolívia, o Uruguai e a Argentina fecharam as suas fronteiras, fecharam de cidade para cidade, tiveram tudo interrompido. E automaticamente, quem auxiliou esses homens e essas mulheres a participar nisso aí fomos nós. Eles ligando para o pastor Peter, que é o coordenador de missões, ligando para a Dani, que é a nossa secretária de missões, ligando para mim, que sou o segundo coordenador, entrando em contato, querendo saber, viabilizar. Alguns deles resolveram por bem retornar à nossa base para até passar todo esse tempo, ou foram aconselhados pelas embaixadas dos países que eles exerciam missões a retornarem, foram quase que obrigados a retornarem aos seus países de origem, porque muitos países decretaram o fechamento total, o lockdown. Então, quem viabiliza a compra de passagens, esse trâmite, toda essa questão de carta, se precisar de alguma carta, algum contato judicial, algum contato em embaixada, tudo isso é feito pelo missionário de base, que assim como qualquer outro missionário, a igreja local, a secretaria de missões e o missionário em campo, são fundamentais peças de uma engrenagem que, se for deslocada, para de funcionar. Então, o trabalho do missionário de base é o exercício de todo esse trâmite institucional e técnico. Todo esse trâmite para tornar a vida do missionário mais tranquila. Para ele não ter que ficar se preocupando com documentação,
com plano de aposentadoria. Todos esses detalhes são realizados, depósito bancário das ofertas missionárias que são enviadas a eles. Tudo isso é feito a partir desse agente missionário de base. O segundo ponto, ou o terceiro ponto que nós vamos ver, a terceira peça, o terceiro pilar de missões é a Secretaria de Missões ou a Agência Missionária, que são a mesma coisa, né? Essa é a forma institucional da missão. É aquele que tem uma conta para fazer o depósito, é aquela instituição que faz todo o trâmite legal que precisa ser representado pela justiça legalmente. É aquele pilar institucional que sem esse pilar não se faz missões. Sem uma agência missionária, sem uma instituição sólida, confiante, o missionário sofre muito, sofre com depressão, sofre com tristeza, sofre com abandono, falta de dinheiro, falta de contato, uma série de coisas que o lobo solitário passa, enfrenta em suas vidas, porque não tem uma agência missionária, uma missão que lhe auxilia. Retornando ao exemplo que eu citei aqui de nós da Missão Esperança, imagina só, um missionário vai lá para a Bolívia ou vai para o Equador e acontece um lockdown desse, acontece um fechamento desse, ele está sem o dinheiro ali de pronto acesso, ele precisa de uma carta de recomendação, de documento, de prova para voltar à sua terra, porque foram orientados. Se não é uma agência missionária para viabilizar ou tornar institucional todos esses documentos, meu irmão, a vida dele seria um inferno, muito mais difícil. Então esse é o papel da instituição, dar nome, dar cara, da identidade, se responsabilizar, tanto pelo missionário agora, quanto pelo seu treinamento no passado, se responsabilizar também pelo seu plano de aposentadoria, pelo seu futuro, enfim, é ela que organizou, orquestra tudo isso, é a agência de missão, a Secretaria de Missões. E por último, a igreja local. A igreja local é, assim como todos os outros três elementos, tão fundamental quanto. Sem igreja local, a missão é quase inviável. A igreja local é o início e o fim da obra missionária. Eu ouso dizer que sem igreja local não tem missões. Não existe missão sem igreja local. Ela é o início porque é lá na igreja local que você identifica os pontos fortes, as pessoas capacitadas, aqueles que Deus capacitou, chamou para falar de missões, para fazer missão, para ir ao campo missionário. É na igreja local que você vê os jovens incendiados, os casais que têm predisposição, que estão animados, enfogueirados por missões. É na igreja local que você os treina, que você consegue viabilizar o financiamento, a manutenção de um treinamento missionário que capacitará ele para a missão transcultural. É a igreja local que envia para um seminário e lá, durante esse período de treinamento, se responsabiliza financeiramente pelaquele ente, pelaquele cidadão, pelaquela mulher, pelaquele homem. Então, a igreja local também é a enviadora desse homem que foi treinado em missões. É a igreja local que envia ofertas para a manutenção dele. É a igreja local que ora por esse homem. É a igreja local que escuta as suas dores, escuta as suas vitórias, que ouve falar de quanto Cristo é bom, que recebe esse homem num congresso de missões para falar das vidas que são salvas, para falar das igrejas que são plantadas, para falar das pessoas que foram curadas e libertas. É a igreja local que participa das alegrias do missionário, que mantém o missionário, que segura a corda do lado de cá, que ora, que se entrega, que é um agente missionário à distância. É a igreja local que ora para que os governos corruptos venham a ser destruídos. É a igreja local que ora para que as barreiras espirituais venham cair por terra. É a igreja local que viabiliza tudo isso. A manutenção de uma agência missionária no local. É a igreja local que está ali mantendo toda essa situação. Logo, a igreja local é uma peça tão fundamental quanto. E nós somos gratos a Deus porque aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, a ADBlu, nós temos uma igreja local forte, missionária, disposta, entregue e que tem segurado a corda durante anos a fio, mantendo o nosso projeto missionário, mantendo não só o projeto transcultural, mas a missão a igreja ADBlu, cada irmão, do primeiro ao 26º setor, cada irmão que mantém, por exemplo, o CTM Vida, que é um centro de treinamento missionário que capacita esses homens e prepara eles tecnicamente e espiritualmente para o envio às suas cidades, envio a campos transculturais, é a igreja local.
Logo, todos nós somos missionários. E eu encerro essa aula, essa segunda aula do nosso curso de missão, teologia de missão e evangelismo, com uma frase do grande pregador Charles Spurgeon: todo missionário, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Eu tenho certeza que você é um agente forte em missões. Que Deus venha te abençoar ricamente. Você que quer adquirir o nosso livro e ficou até o final, Teologia de Missão e Evangelismo, uma introdução, Missão e Esperança, entre em contato conosco. Que Deus vai abençoar a sua vida ricamente. Que Deus venha te abençoar.